Toda empresa, para se manter no mercado, ela precisa vender. E para vender, ela precisa saber captar leads. Mas como é que a gente pode entender qual que é o nosso melhor tipo de lead? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Fala 49ers, tudo certo? Aqui é o Ângelo, Head de Marketing da 49 Educação. E então, como eu falei antes, o tema do vídeo é sobre Ideal Customer Profile, nosso famoso ICP. E a gente vai entender então um pouquinho mais aí sobre essas estratégias aí que guiam a nossa jornada de marketing e vendas. Então, todo negócio, né, que está começando agora, um dos passos mais importantes nesse início é já ter um ICP bem definido, um nicho ali de mercado que você vai atacar para conseguir desenvolver a sua solução, a sua estratégia aí de máquina de vendas e também atração de leads a partir desse ICP. E antes de começar o vídeo, só quero lembrar vocês aí para deixarem o like aqui embaixo, se inscreverem no canal do YouTube e também lembrando aí que somente 58% de quem assiste o canal é inscrito. Então tem 40 e poucos por cento aí que não são inscritos, então já se inscreve, a gente posta muito conteúdo legal sobre startups, aceleração, venture capital e tudo que você imaginar aí nesse ecossistema, a gente oferece aqui na 49 e de graça, beleza? Valeu! Então tá, galera, o que é o Ideal Customer Profile, né? O famoso ICP. Ele é basicamente, aí, traduzindo para o português, né, o perfil de cliente ideal do seu negócio, da sua startup. Então pense que ele é basicamente o encaixe perfeito com o que você oferece. O Ideal Customer Profile é aquele cliente que vai te pagar melhor, mas ele também é o cliente que não dá churn, não dá cancelamento, que aproveita melhor a solução que você oferece. Então seria esse match aí. Mas a gente também, quando se trata aí em geração de leads, não precisa descartar os leads que não se encaixam 100% no Ideal Customer Profile, né? Óbvio, a gente tem que colocar a maioria dos nossos esforços na geração desse tipo de lead, né? Do melhor lead possível, mas as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, então o que a gente pode fazer é não descartar esses outros leads que não se encaixam dentro do ICP, mas sim colocar eles num movimento aí de nutrição, num fluxo aí que a gente consiga tornar esses leads aí mais preparados para a nossa solução, mais maduros, né? Então, assim, por que a gente define o ICP, né? Numa startup, a gente tem recursos limitados, principalmente no começo. Então, falta time, falta dinheiro, falta ferramenta, falta processo. Então, quanto mais nichado a gente for e a gente entender realmente o tipo de público que a gente tem que vender já desde do dia zero, isso facilita muito, porque você vai economizar uma série de recursos, né? Uma série de investimentos que você vai ter que fazer no negócio. E aí, se acontecer algum problema, se você precisar pivotar no meio do caminho, você vai ter aquele um público lá que você vai ir para outra direção, né? Você não vai ter criado toda uma estrutura, às vezes sem vendas ou com poucas vendas, pode não dar resultado. Essa que é a ideia de a gente já definir um ICP, e isso também serve como um balizador aí na hora de o marketing fazer as campanhas, na hora da equipe de vendas fazer as campanhas, né, de atender esses leads, na hora de dar preferência para essa galera, na hora de colocar mais foco nesse tipo de público. Mas calma, não existe só Ideal Customer Profile, né? Então a gente tem persona, a gente tem ICP, a gente tem público-alvo. Então são termos diferentes que explicam coisas diferentes aí. E agora eu vou detalhar um pouquinho mais sobre cada uma delas para que você entenda um pouco essas diferenças, né? Então, começando lá pelo público-alvo, que é o mais geral, ele seria, por exemplo, empreendedores do sul do Brasil que faturam até mais ou menos 50 mil por mês, né? Isso seria uma definição básica, assim, de um público-alvo. Agora, quando a gente vai para o ICP, já vai um pouco mais afunilado, né? Então, você já consegue começar a olhar para a tua base de clientes ali e definir. São pessoas que têm dificuldades com vendas, eles estão em Florianópolis, eles têm um perfil de cliente e tal. Então, assim, a gente já começa a colocar esse público de um jeito um pouco mais específico, né? E aí, finalizando, seria a persona, né? Então, seria olhar, sei lá, o CEO dessa startup que eu vou atender, que fatura 50 mil por mês, e falar, o Márcio, que tem o objetivo XY de vender essa startup daqui a X anos, tem dificuldades em fazer vendas, ele está no momento agora que ele também está precisando estruturar processos, ele tem um time pequeno, então você vai detalhando muito mais, e aí essa persona, ela também vai ajudar muito aí na hora de fazer campanhas de marketing, entender discurso de vendas e fazer toda essa questão de playbook argumentativo aí com o Bunch, com o Spin Selling, com outras técnicas de venda aí para diminuir o fluxo comercial, né, e aumentar a taxa de conversão total.
Beleza, entendi, Ângelo, mas por que que eu tenho que definir o ICP da minha startup então? Então, assim, como eu já comentei brevemente ali no começo do vídeo, o teu segmento ele precisa ser muito específico. Imagina que você está começando um negócio agora e o teu público acaba sendo homens e mulheres entre 16 e 30 anos no sul do Brasil. E aí, não tem tantas informações assim, fica um público muito amplo, né? Então, como é que a gente vai trabalhar em cima desse público? Como é que a gente vai se comunicar com esse público? Falta insumos realmente aí pra gente conseguir tornar essas pessoas clientes, tornar esse público mais próximo da nossa marca no geral, né? Então, a partir do momento que a gente começa a desenhar o ICP, a desenhar a persona, a gente já começa a detalhar um pouco mais. Então, pô, se eu pegar pessoas aí, adolescentes que estão em Florianópolis, estudam em escolas particulares e gostam, sei lá, de videogame, já fica bem mais específico. A gente já tem vários insumos para trabalhar em cima disso. A gente já tem possíveis fontes geradoras de leads que a gente pode atacar mesmo para buscar essas pessoas aí que vão vir a comprar no nosso negócio, né? Então, definir esse ICP e principalmente no começo da startup, fazer um bom processo de validação, realmente ir a fundo, conversar com muitas pessoas, fazer conversas olho a olho mesmo para entender as nuances do comportamento de cada pessoa, escutando um pouco mais sobre os teus objetivos, a tua ideia. Então isso é muito importante. Nessa pesquisa de campo, não dá para ter pressa para fazer ela, então a gente tem que ter agilidade, mas a gente tem que estar relativamente seguro para colocar o negócio aí em frente, né? Começar a vender, começar a fazer o negócio escalar. Então, assim, muito foco nessa validação inicial, nessa primeira validação do MVP. Não gasta rios de dinheiros logo no começo aí da startup. Começa testando com coisas gratuitas, começa conversando com a galera, entendendo genuinamente, porque provavelmente a tua ideia ela vai começar a se transformar a partir do momento que você conversa com as pessoas, né? A tua ideia, o teu MVP, então o teu negócio inteiro ele vai mudar muito nos primeiros meses de operação, então não adianta a gente acabar construindo uma base cara ali, sólida demais, que a gente não consegue mudar depois rapidamente, né, e atender o que o mercado realmente está precisando. Mas como é que eu defino o ICP então? Me dá uma luz, Ângelo. Então, assim, para analisar ICP, você basicamente vai pegar os teus melhores clientes, os melhores clientes do teu negócio, você vai tentar traçar paralelos, encontrar padrões, e startup tem muito disso, encontrar padrão a todo momento, desde o começo até o crescimento da startup, assim. Então, encontrar padrões dentro do comportamento desses teus clientes, ou com características que a empresa deles tem, ou que eles têm de fato, né? Então, você pode começar a tentar qualificar e classificar por segmento, faturamento, número de funcionários, próprias características do founder da empresa, estilo de gestão. Então, assim, tem uma série de questões que, se você já tem esses dados, vão ser muito úteis. E aí, uma dica que, inclusive, a gente fez aqui na 49. Pega essa percepção da área de marketing de quem é o ICP, pega essa percepção da área de vendas de quem é esse ICP, pega a percepção lá do CS de quem é esse ICP, do financeiro. Então, você vai ter uma série de prós e contras aí de determinados clientes da tua startup, né? Que lá no marketing, putz, esse cara aqui, ele tem o custo por lead dele é mais baixo, sei lá no fluxo de vendas, o ciclo de vendas dele também é mais baixo, mas depois ele tende a dar churn depois de tanto tempo. Então, assim, a gente vai conseguindo construir uma visão macro com base na visão de todo mundo da empresa, basicamente, das lideranças ali das áreas, e com isso a gente consegue chegar num consenso aí de qual que é esse ICP ideal. E uma das melhores métricas, então, para a gente chegar nesse consenso aí de qual que é o ICP entre as áreas da empresa é o ROI, o retorno sobre o investimento que você fez em cima desse cliente. Com isso, você vai conseguir ter um panorama muito bom, assim, de como esse cliente está percorrendo o teu funil. Principalmente nos negócios, aí, a maioria hoje trabalha com um modelo de recorrência, né, um SaaS ou algo nesse sentido. Fica muito claro que quanto maior é o ROI de um cliente dentro da empresa, melhor para a empresa, mas também melhor para o cliente, porque quer dizer que ele está gostando da solução e continua pagando por ela ao longo do tempo. Então isso é muito importante, essa é uma métrica fundamental aí, né, que vai acompanhando. Com ela também é bem importante a gente falar de CAC LTV, né, então sempre anda junto aí, são duas principais métricas aí de uma startup, principalmente as que estão começando, e elas são essenciais, né, então a gente já busca ter uma estrutura enxuta, né, quando a gente está construindo uma startup. O CAC LTV e o ROI, assim, são fundamentais logo
logo desde o dia 1. Você entender o custo de aquisição desses seus clientes, dessas pessoas que estão entrando, entender o quanto tempo aí elas ficam contigo e quanto de dinheiro que elas vão deixando ao longo desse período, né? Então, fazer esses cálculos aí sempre bem importante, além de ter essa análise qualitativa mesmo de percepção das pessoas da equipe, etc. O ideal é sempre a gente juntar essa visão quantitativa, mais lógica, racional, com essa visão também um pouco mais de empatia e tal, de entender como é que a gente ajuda cada vez mais esse cliente. Ai, Ângelo, mas eu ainda não tenho vendas, minha startup ainda nem tem MVP, não tem nada, enfim, eu tô só com a ideia na cabeça, o que eu faço? Basicamente, você vai criar uma hipótese. Então, por isso que eu comentei antes que fazer a validação é importante, assim, ó, coloca aqui, editor, pra... Cara, assim, ó, fazer uma validação inicial, ela não vai te dar total certeza de qual mercado atacar, mas ele vai te dar uma noção muito boa mesmo, de como começar. E você vai realmente criar hipóteses nesse primeiro momento, obviamente sustentado por algumas pesquisas que você fez. A gente fala muito de top-down e bottom-up, né? O top-down é pesquisas que você pega de fontes, de outras instituições que realizam esse tipo de pesquisa, né? Geralmente elas são mais generalistas, então você vai conseguir pegar dados macro do mercado, e também as pesquisas bottom-up, que é justamente você ir atrás das informações que você precisa, conversando com pessoas, realmente fazendo essa validação que é muito importante. Recapitulando, né? Nesse primeiro momento, você vai vai criar algumas hipóteses, vai tentar conversar com o máximo de pessoas que você consegue sobre aquelas hipóteses, tentando identificar alguma dor nesse mercado que você quer resolver, que você quer solucionar, e aí, a partir disso você vai começar a desenvolver os seus primeiros MVPs e tal, mas sempre lembrando para criar uma estrutura básica que você consiga modificar rápido e que ela seja barata. Realmente não é só o produto mínimo viável, é tudo mínimo viável, né? Então você tem que colocar esse conceito na cabeça e entender que uma solução bem feita, ela vai vir ao longo do tempo, e mesmo quando ela tá bem feita, ela nunca tá acabada, porque os clientes eles sempre vão mudar, o comportamento sempre vai mudar, e a gente sempre vai ter que estar correndo atrás disso, né? Prevendo aí tendências dos nossos clientes a longo prazo. E uma dica final é sempre rever essa questão do ICP, da persona, do público-alvo ao longo do tempo. Então, aqui na 49 a gente viu muito isso ao longo do desenvolvimento da empresa, né? Então eu tive a oportunidade de estar aqui desde o começo. Lá no começo a nossa ideia era vender mais para o público universitário, que participava de empresas júniores e tal, e a gente foi vendo que a nossa metodologia ela realmente se encaixava para um mercado bem mais maduro, de empreendedores aí que já estão dando os primeiros passos. Então a gente foi mudando essa percepção ao longo do tempo, né? E uma dica para isso não passar despercebido e para ser uma coisa que você vai resolver só quando estiver dando problema, que a gente também faz muito aqui na 49, que a gente chama de hackathons, né? Então são encontros que a gente faz a cada 2-3 meses para fazer um papo estratégico, tático. Então, assim, é bem legal. Isso vem da cultura do Vale do Silício. A gente se inspira um pouco nas hacker houses, né? Que coloca todo mundo numa casa para trabalhar ali 24 horas por alguns dias e realmente trabalhar em cima das soluções estratégicas e táticas da empresa. Isso dá muita velocidade na hora de colocar a mão na massa depois. Então, você para um tempo ali para ver o que é importante a longo prazo e depois toca ficha no operacional, no dia a dia, e vai ajudar muito também vocês a entenderem quais estão sendo as mudanças de público, percepções de pessoas diferentes de dentro do negócio ao longo do tempo. Então é isso, 49er. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, por tirar esses minutinhos aí para me escutar. Lembrando que todo esse vídeo, que o conteúdo dele foi inspirado aí num blog post que a gente tem lá no nosso blog. Então ele vai estar aqui na legenda do vídeo, também no card, e também a gente vai deixar aqui o editor, o nosso mestre, vai deixar aqui na descrição o artigo sobre persona para vocês se aprofundarem um pouco mais nesse assunto. E lembrem de deixar o like, o famoso joinha, se inscrever aqui no canal, e a gente se vê na próxima, galera. Valeu e a 49er!